Bom dia, boa tarde, boa noite. Canal Papo de Ancestral. Tata Umbanda Macumba Avorrai. Eu demorei um pouco para gravar o vídeo sobre esse assunto, mas eu vou tentar ser o mais sucinto possível, né? Sobre aquele famoso vídeo da Pombogira Babadeira, né? Aquele pai de santo que bateu na cara do filho. Estou com um roteirozinho aqui porque, né, é um assunto sério que dói a gente falar, é um assunto que ele traz problema para a religião, porque uma pessoa que faz isso, ela com certeza não segue a religião, não segue a religião. Aquilo ali, na verdade, é uma profanação do sagrado, né? Ficou muito mais claro depois que ele veio à internet, né, para fazer o seu pronunciamento, onde ele veio explicar. Na verdade, ele fez 2 pronunciamentos, por isso que eu demorei para gravar esse vídeo, né? Eu deixei todo mundo gravar, o hype crescer. Eu, graças a Deus, estou com 171 inscritos. Eu espero que os meus inscritos pelo menos vejam esse vídeo, e se acharem que é correto o que eu vou dizer aqui, compartilhem, comentem, porque o canal ele é para isso. O canal ele é para falar da macumba, explicar a macumba, não é para falar de fundamento, tá? É para falar da macumba na sua questão histórica, antropológica. A gente pode até falar um ou outro fundamento aqui, mas a ideia não é passar o fundamento para frente por aqui. Quem quiser saber de fundamento, procure o chão do terreiro, né? Como é o terreiro aqui, como eu já fiz um vídeo aqui explicando. Eu sou pai de santo do terreiro Chopana de Pai Zé Raimundo, de Zé Raimundo e Pai João, do Jiboá da Trindade e Pai João Lavrador, um terreiro sediado aqui em Ananindeu, no Pará, né? Onde nós trabalhamos uma raiz de macumba, terecô, uma raiz que vem da minha mãe de santo e da minha ancestralidade. Antes de mais nada, deixa eu contextualizar, né? Nas redes sociais, há alguns 20 ou 30 dias atrás, começou a rodar o vídeo de um pai de santo que, dizendo-se estar incorporado em Maria Mulambo, porque para mim, minha opinião, aquilo ali não foi incorporação, aquilo ali foi marmotagem. Bateu na cara do filho, a Maria Mulambo. Eu sou médium de Maria Mulambo, eu trabalho com Maria Mulambo, né? Trabalho com Maria Mulambo já tem algum tempo, apesar dela ser uma das entidades que começou a trabalhar na minha coroa há uns 4 ou 5 anos, né? Eu já tenho algum conhecimento da minha velha. E eu sei que entidade nenhuma vai castigar fisicamente um filho, tá? E isso nos faz pensar o seguinte: por que filmar uma gira? Por que filmar o fundamento? Eu não tenho nada contra quem faz esse conteúdo, só que o que me pega a mim como sacerdote, tem certas coisas que não são para ser expostas. Expor fundamento interno da tua casa, expor a incorporação dos teus filhos, expor a tua incorporação, eu sou contra. Sou contra não só pela minha opinião, mas pela opinião das minhas entidades. As minhas entidades, elas não são entidades que deixam você bater foto, elas não são entidades que deixam você filmar, salvo algumas ocasiões específicas, como um festejo que teve de Mãe Mariana aqui na minha casa, que é minha madrinha, né? Nesse festejo, as minhas entidades até deixaram bater o careteiro, como elas falam, né? Salvo as ocasiões
e muito raras, e não é expor o fundamento. Né? Elas deixam por momentos, até porque para elas aquilo ali não tem uma como é que eu posso dizer? Não tem um destaque. Se ela estiver num festejo e alguém estiver filmando, ela vai fazer o que ela tem que fazer e ela não está nem aí. Entendeu? Porque ela vem na Terra para trabalhar. É para isso que a entidade vem na Terra. Para trabalhar, para cumprir um Ubuntu, para cuidar dos filhos, para cuidar dos descendentes. Certo? Eu falo isso porque tem sacerdote que está esquecendo que terreiro não é palco. Terreiro não é palco. E até nos vídeos que as minhas entidades se deixam aparecer em festejos de casas amigas, elas só se deixam aparecer porque elas sabem que aquele vídeo não vai vazar para nenhuma rede social. Ele vai ficar interno. Interno na casa, interno na casa do irmão. Então são sacerdotes que elas confiam. Sacerdotes que elas confiam. E já aconteceu de sacerdotes daqui da área me convidarem para o festejo deles e eles dizem, olha, eu vou gravar, eu vou filmar, eu vou botar no meu canal, e eu não fui. Eu declinei do convite. Por quê? Justamente porque existe um preceito, existe um conceito que é passado pelo Sr. Zé Raimundo Bojiboá da Trindade, que é o chefe da minha croa, onde ele deixa claro que tem coisas que não é para ser exposto. Certo? E uma coisa que vocês não vão ver aqui é eu usando terreiro de palco, entidade de personagem para ganhar like. Meu interesse com esse canal é um dia poder usar ele para sustentar a minha terra. Sim. Sustentar o meu terreiro, não é me sustentar. Eu tenho meu emprego, eu tenho as minhas coisas, eu tenho meus oráculos. Então eu tenho como ter, não sou rico, mas tenho como ter uma vida digna como sacerdote. Mas eu não vou fazer vídeo aqui para polemizar ou para ganhar like. É por esse motivo que eu demorei também a fazer este vídeo em específico. Tá? Vocês olhando o vídeo que já rodou aí em tudo quanto foi rede social, TikTok, X, Kawaii, aqui no YouTube mesmo, se vocês procurarem pelo nome Pombagira Babadeira, vocês vão encontrar esse vídeo aqui. Né? Vocês vão encontrar esse vídeo aqui. Olhando claramente você vê que aquilo ali não é incorporação. Tá? Aquilo ali não é fundamento. Porque qual é o filho de santo que sai da sua casa para chegar no local de acolhimento dele, no quilombo dele, para levar tapa na cara de ancestral, gente? Isso não existe. Isso não existe. A entidade, ela vem em terra para acolher, ela vem em terra para direcionar, ela vem em terra para cuidar do seu descendente. Seja ele por linha consanguínea ou por linha energética. Mas ela vem aqui para isso. Certo? Eu estou olhando aqui porque eu tenho um roteiro, tá, gente? Então eu vou seguir o meu roteiro. Se tu tens um quilombo aonde isso é uma prática, pode ter certeza que dentro daquele quilombo, dentro daquele terreiro, dentro daquele ilê, seja lá como for chamado, dentro daquela chopana, dentro daquele templo, você vai ter uma coisa chamada abuso espiritual. Você vai ter uma política de medo, você vai ter abuso físico, abuso psicológico, muitas vezes abuso.
o caráter do sacerdote é mostrado nas suas práticas perante o sagrado e fora dele, e é mostrado no que ele ensina para seus filhos. Aquilo ali foi totalmente normalizado, gente. Se vocês olharem o vídeo, a Pombogira, a Dona Maria Mulambo, né? Não era ela que estava ali? Ela bate no filho. Uma das pessoas incorporada vai pra cima dela, ela incorporada, tá? Porque pra mim aquilo ali tudo foi marmotagem. Ela vai pra cima do sacerdote incorporado. Esta Maria Mulambo no sacerdote bate na pessoa que foi pra cima dela e vira uma porradaria, normalizando a violência num ritual sacro. Gente, isso não existe. Isso não existe, tá? Isso é a profanação de uma religião que já é muito discriminada. E são por causa de sacerdotes como esses, que não deveriam nem se chamar sacerdote. Os Pai Tiquinho. Pai Tiquinho, porque quando ele veio fazer pronunciamento, ele citou 10 casas praticamente por onde ele passou. Gente, eu não tenho nada contra. Se você não está bem na sua casa, procure outro. Mas assim, pular de galho em galho, será que a culpa é do sacerdote ou é do filho? Não é? Será que a culpa é do sacerdote ou é do filho? Porque a gente tem que ter consistência no nosso trabalho espiritual. Eu comecei a minha caminhada na Umbanda no Rio de Janeiro, já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso. No Rio de Janeiro, porque a minha família era do Rio, a minha mãe entrou para a Macumba, ela já tinha ancestralidade afro-ameríndia. Claro, na época ela não tinha esse entendimento. Ela foi parar dentro de um terreiro por uma dor que ela teve no peito, que foi descobrir depois que era o espírito do meu tio, que tinha sido assassinado com um tiro no peito que tinha encostado nela. Por ela ser médium, por ela ser antena, como eu era, como eu sou, como todos nós somos. Né? O desenvolvimento mediúnico é para que a gente não seja antena. E a minha vida toda eu só tive 2 pessoas. 3 agora, porque eu estou buscando a Quimbanda, depois de feito e formado na Umbanda há mais de 28 anos. Eu tenho 44 anos, eu fui feito por 18 e 19 anos. Depois disso, hoje eu procuro um tata de Quimbanda para me fazer na Quimbanda também. Mas é uma escolha da minha espiritualidade, não é minha. Foi uma determinação do meu Tiriri, que é meu Ganga, do meu Tranca-Rua e da minha Maria Mulambo. Então eu sigo a orientação das minhas entidades de esquerda. Aí isso é um assunto para um outro vídeo. O que eu estou querendo colocar com isso? Que eu só tive até o momento 2 orientadores. No Rio de Janeiro era o Pai Tião, que é padrinho da minha irmã, que hoje é minha Kege, né? Meu Pai Tião. E a outra pessoa foi a minha mãe Carmen, que aqui no Pará foi quem realmente me ensinou tudo o que eu sei, me fez no santo, me fez as minhas obrigações e que hoje é falecida. Certo? E a minha mãe Carmen, ela tinha uma raiz muito clara. Ela dizia: eu faço macumba, meu filho. E a minha macumba é esquerda e direita, trabalhadas iguais.
com iniciação, porque a Umbanda não tem iniciação. A Umbanda que estão fazendo por aí, que é essa Umbanda que as pessoas dizem que fazem parte, que dá esses problemas todos, aqui não tem iniciação. A minha Umbanda tem iniciação, tem obrigação de 3 anos, tem obrigação de 5 anos, tem obrigação de 7 anos. Ah, isso é do Candomblé. Não. Tem raízes de Umbanda. Eu não uso o termo vertente, eu uso o termo raiz, também é assunto que eu vou botar em outro vídeo. Tem raízes de Umbanda que elas têm sim obrigações anuais, de anos. Ela tem em Baori, ela tem uma série de coisas. Ah, isso veio do Candomblé. Gente, qual é a religião de matriz africana hoje em dia que é pura? Isso também é outro assunto. Porque a nossa ancestralidade no Brasil, ela não é de orixá mais há muito tempo. Ela é uma ancestralidade de entidade, de espírito, de morto. Isso eu vou provar para vocês no outro vídeo que eu vou fazer. Com mais calma. Ela tá tudo programado. Eu estou com os roteiros. Eu vou gravar, vou soltar. Vou soltar um por dia pra gente conversar. Voltando à história. Aquilo ali não é incorporação. Aquilo ali não é fundamento. Aquilo ali não é doutrina. Falando do vídeo novamente. E da atitude daquele sacerdote. Eu não vou citar nome porque eu não quero processo. Mas todo mundo sabe de quem eu estou falando. É só procurar o vídeo. É só procurar o vídeo. Aquilo ali não é fundamento, não é incorporação, não é doutrina. Certo? Aquilo ali é uma caricatura aonde esse senhor se utiliza da mãe Maria Mulambo, da nossa comunidade, da comadre Maria Mulambo, que nem de mãe ela gosta de ser chamada, da comadre Maria Mulambo, para fazer besteira. Certo? Para fazer besteira. Se vocês olharem bem o vídeo, vocês vão perceber a falta de firmeza, os exageros. Ainda teve a parte que a Maria Mulambo pegou o celular para mostrar os áudios. Que ele vai falar desses áudios no primeiro pronunciamento dele. Primeiro ele armou uma situação, porque não ia ter gira, não ia ter nada na casa dele. Se não ia ter gira, não ia ter nada, por que estava todo mundo montado de entidade naquele vídeo? Tem alguma coisa errada, você não acha? Certo? Aí ele fala que ele recebeu vídeos que as pessoas estavam falando: meu querido, se você tem problema pessoal com seu filho de santo, não é a entidade que vai tomar tuas dores. Isso não existe. A entidade não toma as dores de ninguém. De cavalo nenhum. E o dia que ela toma as dores, não é desse jeito que ela vai resolver. Porque coró de Exu, couro de Exu, é no teu dinheiro. Couro de Exu é no teu relacionamento. Couro de Exu é na tua sorte. Couro de Exu é no teu trabalho. Exu não vai bater em você fisicamente incorporado em ninguém. Isso não existe. Isso é profanação até de fundamento dentro da Quimbanda. Certo? E o que acontece? Vira espetáculo e a entidade vira meme. Foi o que aconteceu. Para ele foi muito bom. Tem o pessoal se aproveitando aí do like negativo, né? Do hate. Like hate, que ele só chama. Foi muito bom. Deve ter ganhado um dinheiro no TikTok. Que não presta. Fazendo o quê? Desserviço para a religião. Desserviço para a religião. Uma religião que já apanha muito,
que já é mal falada, que tem um movimento neopentecostal aí falando, se solidificando. Olha a bancada evangélica se solidificando, né? Pra quê? Pra falar mal da gente. Isso não é legal. Eu, se fosse ele, fechava a casa. Porque, gente, o dia que eu cometer uma falha dessa, uma falha não, um absurdo desse, pra que eu vou ser sacerdote? Pra que eu vou orientar pessoas? Entendeu? É um absurdo. Volto a dizer, um absurdo. Se você tem problema com seu filho de santo, sente com ele, converse. Você e ele. Sua entidade não vai fazer nada. Uma entidade vai ensinar. Se ela tem um fundamento que você não sabe, que ela sabe, ela vai ensinar teu filho. Ela vai te ajudar a ensinar as coisas boas para eles. As coisas certas. E se ela tiver que chamar, se ela tiver que brigar, ela não vai fazer isso fisicamente. Ela vai brigar com uma palavra. Ela não vai ofender. Ela vai falar a verdade. E não é porque uma entidade chama um palavrão que ela está ofendendo o filho. Não. Às vezes um palavrão não quer dizer que aquela entidade está te ofendendo ou te humilhando. Você consegue às vezes humilhar e ofender uma pessoa sem precisar falar um nome feio. Certo? Voltando aqui. E isso nos faz claramente pensar no abuso do poder sacerdotal. Nós sacerdotes, nós temos que ter caráter, né? O bom caráter. Tem uma denominação em Yorubá que eu não me lembro agora. Vou me lembrar. Mas em Banto é Guiobé. O bom caráter. E com o bom caráter, a gente tem que orientar nossos filhos. A gente não pode abusar da posição que a gente tem. Nós, como dirigentes, nós temos uma posição muito privilegiada dentro de um contexto onde a gente está comandando e orientando com a força dos nossos guias, das nossas entidades, mas a gente é que está orientando, comandando, organizando. Então a gente tem uma posição privilegiada dentro do culto. E a gente não pode abusar disso. Certo? O dirigente ele não pode utilizar a sua posição para controlar, humilhar, expor filho. Até uma entidade muito bem desenvolvida, doutrinada, eu não gosto de usar esse termo doutrinado, muito bem desenvolvida, um médium com um transe bem expectado, uma entidade bem desenvolvida, ela não vai expor. Ela não vai expor o cliente ou o filho. Internamente eu já cometi algum erro, alguma falha em relação a isso. No meu terreiro, não. Nem na minha vida profissional. Certo? Aquilo que vocês veem não é entidade, não é espiritualidade. No vídeo, aquilo que aparece lá não é entidade, não é espiritualidade. É o ego do médium. E aquilo ali não tinha nem transe. Porque se tivesse em transe, se tivesse Pombogira ali incorporado, ela não ia pegar celular para mostrar áudio. Tá bom? Então tenham isso em mente. Esse Senhor, vamos dizer assim, criou esse desserviço, viralizou. Como eu disse, deve ter sido muito bom para ele para ganhar din-din, pataca. Mas sinceramente,
para nós da religião, é um desserviço. É um completo desserviço. Volto a dizer. Um completo absurdo. Existe uma diferença muito clara entre marmotagem, personagem e entidade. Volto a dizer, entidade bem desenvolvida, transe bem aspectado, esse tipo de coisa não acontece. E o transe bem aspectado, médico, ninguém é completamente inconsciente, mas um transe bem aspectado é um transe profundo. E quando ele está bem aspectado, a entidade confia em não te deixar lembrar das coisas que você não deve. É por isso que é um transe profundo. É um achinquilhamento profundo. Então, quando a pessoa diz isso, não use mais esse termo. Não existe médium inconsciente. Você está ali. Só que tem coisas que quando você está bem aspectado, você está bem... a tua entidade está bem desenvolvida, o trabalho entre a entidade e o médium é uma via de mão dupla, uma troca tão bem feita que há a liberdade da entidade de fato tomar aquele médium, fazer o que ela tem que fazer, e aquelas coisas que não é para o médium lembrar, ela vai apagar no transe do médium, porque não é para ele lembrar. Agora, isso não é, botem isso na cabeça de vocês, isso não é desculpa e não é tirar a responsabilidade do médium. Mesmo que você esteja num transe bem aspectado, o que a sua entidade fizer é responsabilidade sua. E é por isso que, para funcionar esse trabalho, funcionar da melhor forma, ele tem que estar com dois pilares bem firmados. O transe bem aspectado, isso é com o tempo, e a entidade bem desenvolvida. E desenvolver a entidade é preparar a entidade para trabalhar na coroa daquele médium. Não é que a entidade não sabe o que ela tem que fazer, mas na coroa daquele médium, na cabeça daquele médium, na mente daquele médium, ela tem que ser adequada às leis da casa que a rege. Porque o que vai mandar é as leis do terreiro, que foi dado por um guia-chefe. Mas quem estava incorporado ali era o pai de santo e aquela mulamba era o guia-chefe. Então, meu amigo, aquilo ali não é terreiro. Simples. Aquilo ali não é terreiro. Porque se as leis daquela casa permitem aquilo, então aquilo ali não é terreiro. Porque um terreiro, ele é uma família espiritual junta, se cuidando, sem fofoca, sem briga, sem violência. Isso é um terreiro. E é isso que a gente tem que prezar dentro da nossa religião. Se temos problemas sociais, resolvemos socialmente, conversando com os nossos filhos, orientando os nossos filhos, procurando saber quais são os problemas que os nossos filhos têm, para que esses problemas não tragam problemas para dentro da comunidade de santos. Sacerdote não é dono de médium. Se você está num terreiro aonde o sacerdote ele quer tomar conta da... Porque nós não temos ingerência nenhuma sobre a vida de ninguém. Nós orientamos escolhas, direcionamos momentos, quando somos solicitados. Se tu tem um sacerdote que ele quer mandar na tua vida, que ele quer ficar 24 horas no teu pé, e que ele quer te ficar 24 horas te dizendo o que tu tem que fazer, corre que tá errado.
Eu, como sacerdote, sou orientador espiritual dos meus filhos. Sou pai. E o pai, ele não é aquele que fica no pé. O pai, ele é aquele que orienta e ensina ao filho como caminhar com as suas próprias pernas. Isso é um pai. É por isso que é pai no santo. Eu prefiro pai no santo. Eu não sou pai do santo de ninguém. Eu não dou cria para o santo de ninguém. Eu oriento no santo. Eu sou pai no santo. Sacerdote é guardião do sagrado. O que ele tem que fazer é zelar para que o sagrado funcione como ele tem que funcionar no casuar dele, na casa dele, no terreiro dele, na choupana dele, no templo dele, no ilê dele. É isso que ele tem que fazer. Então, em vez de ele ficar olhando a vida do filho, ele tem que olhar a vida do sagrado, para que ele possa orientar esse filho e esse filho possa andar com as suas próprias pernas na vida dele. É assim que tem que ser. E esse tipo de vídeo, volto a dizer, não deveria, ou melhor, é bom que ele apareceu, que é para a gente saber o quão é desordenada aquele terreiro, desordenada aquela casa, bagunçada aquela casa. Se a entidade vira piada, o sacerdote vira palhaço e o culto vira circo, não tem porquê ser cultuado. Certo? Se você vive num lugar onde tudo isso que eu falei, sacerdote quer ser teu dono, sacerdote quer ser teu dono, te obrigam a incorporar, porque você tem que querer, não pode ser uma obrigação. Usam a tua mediunidade para vídeo no TikTok, para vídeo no YouTube. Isso vocês não vão ver aqui no meu canal, porque eu não vou filmar gira minha nenhuma para botar aqui, até porque eu não vou expor fundamento da minha casa nenhum. Tu quer conhecer a minha casa? Vem aqui, Ananideu, e vem pro chão do terreiro, se o seu Zé Raimundo permitir, porque aqui não é aberto. Aqui são as pessoas que precisam realmente. Te expõe publicamente, usa a tua mediunidade para vídeo, te humilham em nome de uma doutrina, te controlam com medo espiritual. Se tu sair do meu terreiro, a tua vida vai enrolar, o teu Exu vai te cobrar, o teu caboclo vai te cobrar. Isso é mentira. Entidade não humilha, não oprime, não violenta e não cobra. E se ela cobra de outras formas, e não dessa forma que está mostrado naquele vídeo. Ela vai te cobrar te chamando a atenção, ela vai te cobrar brigando contigo verbalmente, ela vai te cobrar te mostrando que o teu erro vai te dar problema na tua vida, porque não é a entidade que tira as coisas de ti, ela te ajuda a tu ter. E se você não sabe usar o que te dão, você perde. Vídeos como esse não só atacam a nossa religião, tá? Eles ferem pessoas, ferem médiuns, ferem ancestralidade, tá? Por que tanta gente é machucada em terreiro? Tá aparecendo tanta gente machucada em terreiro aí. Porque são pessoas que não tiveram formação, é como eu digo, pai Tiquinho, não teve uma consistência de feitura, não tem experiência, vai fazer o que não sabe, e pessoas vão sair feridas. A Umbanda é sagrada, a Quimbanda é sagrada, certo? O Exu é sagrado, a Pombagira é sagrado, o Caboclo é sagrado, as entidades são sagradas, os nossos ancestrais são sagrados. E a gente deve tratar deles dessa forma. Servir a espiritualidade é honrar a espiritualidade, é conhecer a história dos nossos guias, conhecer a história das nossas entidades, o quanto eles foram oprimidos e sofreram no passado, o quanto eles foram oprimidos e sofreram no passado, e honrar eles para que pessoas não sejam oprimidas e não sofram o que eles sofreram.
Isso é servir a espiritualidade. Se você está vivendo algum abuso espiritual, seja de qualquer forma, seja físico, seja mental, seja psicológico, saia do terreno onde você está, porque você não vai para um terreiro para passar por isso. Você vai para um terreiro para ser acolhido, você vai para um terreiro para ser cuidado, você vai para um terreiro para ser orientado, e você vai para um terreiro para que a tua ancestralidade te guie coletivamente e individualmente dentro do culto. É para isso que você vai para o terreiro. Se qualquer uma das coisas que eu citei aqui está acontecendo, saia mesmo, porque não é para você aquilo ali, e não é um terreiro que você deve seguir. Eu sou Tata Umbanda Macumba Avohai. Se você gostou do vídeo, toca a sineta do Congá, curte, compartilha, toca a sineta do Congá para você não perder mais os vídeos na casa. Talvez que o YouTube entregue, agora que eu vou ver se eu faço um vídeo por dia para deixar para vocês. E eu espero realmente que esse senhor, com a sua vergonha na cara, porque nas duas pronunciamentos, um pronunciamento não era Pombogira, aí no outro pronunciamento era Maria Mulambo. Aí por causa dele, se for ter, como já foi anunciado, né, que a federação da cidade onde aconteceu isso já está amparando as vítimas e vai ter um processo criminal, vão ter que chamar a Maria Mulambo no banco dos réus. Porque agora ele disse que a culpa é da Maria Mulambo. Então, se a culpa é da Maria Mulambo, vai ter que chamar a Maria Mulambo pro banco dos réus. Absurdo isso, gente. Absurdo isso. Que esse senhor aprenda com seus erros, porque não foi a primeira vez, ele tem vídeo mais antigo, onde ele fez coisa pior com o filho. É só procurar. E feche sua casa. Ou então, vá se ordenar de forma correta, vá ter consistência, vá aprender e vá viver a sua vida do santo com sacralidade, com realidade. Bom dia, boa tarde, boa noite.